E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês um pouco da história da USP. Então, para entender como a USP surgiu, como a USP foi criada, a gente tem que voltar lá no começo do século passado e lembrar como que era mais ou menos o sistema político do Brasil. Naquela época, existiu o que a gente chama de política de café com leite, onde o estado de São Paulo e o estado de Minas se revezavam para indicar o nome de um político que provavelmente seria eleito para o cargo de presidente do Brasil. Acontece que em 1930, o Getúlio Vargas, ali por meio de uma revolução, de um golpe, seja lá o que tenha sido, tomou o poder, tomou a presidência do Brasil. E isso deixou os paulistas não muito felizes. Em 1932, algumas pessoas saíram à rua numa manifestação aqui no estado de São Paulo, pedindo para o Getúlio Vargas entregar o poder e fazer de tudo um processo democrático. Só que nessa manifestação, 4 jovens foram mortos. E a gente conhece eles pelas siglas das iniciais do nome deles, né, que era MMDC. Isso fez com que os paulistas ficassem revoltados e em pouco tempo organizassem o que seria um verdadeiro golpe de ir na capital e tirar o presidente do poder. E realmente aconteceu. Talvez com uma intensidade diferente da planejada, só que aconteceu. E São Paulo perdeu. Só que a gente fala que São Paulo não perdeu totalmente. E por que não? Porque, por mais que sim, não tenha conseguido chegar no objetivo principal, que era tirar o Getúlio do poder, o Estado conseguiu alguns direitos políticos, como, por exemplo, a eleição para um governador. E é aí que entra uma das pessoas mais importantes, se não a mais importante da história da USP, Armando Salles de Oliveira, que foi um civil eleito para ser o governador do estado de São Paulo. Em 1934, ele parou, olhou para trás e pensou: poxa, a gente perdeu a guerra. Só que ele não quis deixar assim, ele não quis só perder e beleza, perdi. Ele queria ganhar. E se ele não conseguiu ganhar, se o estado de São Paulo não conseguiu ganhar através das armas, ele pensou em ganhar por meio da ciência. E em 1934, ele assinou um decreto criando a Universidade do Estado de São Paulo. E é por isso que até hoje, no brasão da USP, está escrito em latim: vencerás pela ciência. Agora eu vou fazer uma pequena pausa e explicar para vocês o que é uma universidade. Bom, como o nome pode sugerir, a universidade é como se fosse um grande universo. E assim como o universo tem várias mini-partes, que são as estrelas, os planetas, os satélites, a universidade também tem mini-partes, que são chamadas de faculdade, de escola, de instituto. Essas mini-partes nada mais são do que unidades dentro da universidade que são especializadas em alguma área, em algum curso. Então, por exemplo, eu faço Relações Internacionais. Dentro da Universidade de São Paulo, RI fica no Instituto de Relações Internacionais. Um outro exemplo é jornalismo. Jornalismo, dentro da Universidade de São Paulo, fica na Escola de Comunicações e Artes, a ECA. Quando Armando Salles de Oliveira criou a Universidade de São Paulo, ele anexou algumas unidades que já existiam. Por exemplo, a Escola Politécnica, que é a escola que oferece as engenharias dentro da universidade. E é por isso que alguns cursos da USP são mais antigos que a própria USP. Muito louco, né? Mas Gui, qual que é a moral dessa história toda? A moral da história é que a Universidade de São Paulo é de São Paulo, que é um estado do Brasil. A Universidade de São Paulo não é de uma pessoa. A USP não tem um dono. A USP é minha, que estudo lá. A USP é dos professores que são trabalhadores da universidade, e a USP também é sua.